Preparando o Domingo. Alô, você que participa agora conosco do programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do 19º Domingo do Tempo Comum. É tempo então de oração, de recolher-se, de deixar que a palavra de Deus caia e possa gerar muitos frutos em nossa vida. Vamos então invocar o Espírito Santo para bem nos preparar para a escuta da palavra de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Reis. É a história do profeta Elias, ou pelo menos um pequeno trecho da sua narrativa, que diz assim: naqueles dias Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Essa pequena passagem, que conta uma das histórias do profeta Elias, nos chama a atenção para um momento da sua vida. Veja que o texto diz que ele pediu a morte, sentou-se debaixo de uma árvore, um junípero, e pediu para si a morte, dizendo, e depois dormiu, adormeceu ali. E a gente pensa o quanto esse profeta, naquele momento, de frustrado que estava por uma decepção, por algo que aconteceu antes. Quem pegar a Bíblia pode pegar lá o capítulo 19 do livro de Reis e vai saber do que se trata. Mas aqui a gente pega só um pequeno pedaço. O momento que Elias parece depressivo, triste, tanto triste, que pede a Deus que chegou a hora dele partir, que ele tire a vida. Não vale mais a pena continuar lutando a luta que ele vinha empreendendo, porque não vale a pena. E assim a gente pode imaginar quantas vezes na vida, às vezes a gente pode ter essa sensação de não valer a pena. Eu espero que não muitos de nós, tenham tido essa experiência tão ruim na vida, mas se aconteceu ou se vai acontecer um dia, que essa possa ser uma lição a ser aprendida. Nós não podemos nos sentir abandonados, como se Deus não se importasse conosco quando esse momento chega. Aqui temos uma passagem que nos quer estimular a coragem, o entusiasmo, a esperança, de que mesmo na dor, no sofrimento, na decepção, na frustração, Deus é aquele que nos alimenta. E aqui essa mensagem é colocada na figura de um anjo que toca Elias, ele come, ele bebe, e ele pode caminhar 40 dias e 40 noites. E a gente já sabe que 40 na Bíblia é um número simbólico, não é? Simbólico de um número completo, um tempo completo, aquilo que é necessário para realizar uma tarefa. Assim como Jesus passou 40 dias no deserto, ele completou a sua tarefa, de ser provado para iniciar a sua missão. Aqui Elias passou um tempo de prova, isto é, ele foi sustentado para suportar aquela prova que ele estava vivendo, e assim ele se dirige à montanha de Deus. Então veja como o profeta, na sua busca, passou da situação de alguém que desejava a morte a alguém que buscava o monte onde Deus habita, porque ali ele queria realizar o seu encontro.
De certa maneira é isso que nos convida, né? Deus, quando nos dá força. As forças que Deus vai nos dando, os livramentos, é para nos apoiar na nossa busca interior dele mesmo, né? Afinal, para onde vamos, né? Para onde vai a vida humana, se não for em direção àquele que nos criou, à origem de tudo? E assim, quando Deus nos sustenta, é para que a gente não perca essa esperança, essa confiança de que é para lá que a nossa vida deve tender, e a gente se alimenta da sua força. É por isso que então o Salmo vai nos encorajar de novo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Se a vida te prepara coisas duras, difíceis, um fel, lembras que o Senhor é suave, procura-o e ele haverá de te alimentar. É porque a gente precisa, né, buscar a quem pode nos alimentar espiritualmente nossa vida. Às vezes é a esperança a única coisa que nos falta, porque já fizemos todas as nossas tentativas e aí achamos que já não tem mais jeito. E aí é que brota dentro da gente a certeza. Quando já não há mais jeito, é nessa hora que a gente se encontra na fragilidade, com aquela força que São Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. É porque quando a gente se dá conta do quanto somos frágeis, é que a gente se entrega realmente, totalmente nas mãos de Deus. Senhor, fiz tudo o que eu podia fazer, agora está em tuas mãos. Isso nos consola, nos conforta. É como cantar este salmo, provai e vede quão suave é o Senhor. Suave é o caminho daqueles que colocam na sua vida este horizonte, esse norte. Porque não se decepcionam, ou melhor, quando a decepção vem, não se desesperam. E a gente pede, né, sempre a Deus que o desespero não nos faça perder a cabeça, mas a gente pode sim fazer o tempo passar de um modo em que a gente descansa como profeta. Vou descansar debaixo da árvore, mesmo assim, mesmo angustiado. Mas aquele coração do profeta nunca esteve longe de Deus. Ele pede a Deus, Senhor, livra-me. E aí Deus, ao invés de dar a ele aquilo que ele pediu, dá exatamente o contrário, a força para ele superar o momento ruim e assim caminhar na direção que ele sabia que o seu coração desejava, ao encontro de Deus. Olha o que São Paulo depois vai dizer na sua carta aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus nos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos que ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou, se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Ora, São Paulo nos faz uma lista de coisas, né, que devemos fugir, o que faz a gente entender que é natural da vida humana ter dias de irritação, ter dias em que a gente está irritado, cólera, mas isso tudo deve desaparecer diante de nós. Isto é, não devemos dar asas para que isso progrida dentro da gente, mas pelo contrário, a gente deve cultivar aquilo que nos traz serenidade, ser compassivo. Serenidade porque quando a gente não traz o rancor, a raiva, o ódio até, né, quem sabe algo muito pior, mas essa coisa que vai corroendo dentro da gente o coração, né, como se diz, um dia já me foi dito, rancor e raiva é tudo aquilo que a gente cultiva no nosso coração e é como um veneno que a gente toma todo dia, mas esperando que o outro morra. É claro, isso não vai nos reconciliar. É preciso que a gente faça o processo de reparação pelo perdão, né? Se a gente não perdoa nem nós mesmos, né? Quantas vezes é o perdão que nos falta a nós mesmos? Aceitar que não somos perfeitos, aceitar que temos falhas e aí lutar para que a gente, né, faça das nossas falhas a ocasião de uma recuperação, de uma força maior, de uma correção de vida, de uma mudança de vida. Tanta coisa que pode fazer, né, quando a gente não fica abatido diante do mal, diante do nosso próprio mal, mas ao contrário, reconhecemos que dentro de nós tem o mal e o bem, e a gente quer que prevaleça o bem. Portanto, não vamos deixar que o mal nos abata, mas pelo contrário, né, perdoando-nos mutuamente, e assim a gente vai descobrindo que ser imitador de Deus é agir como Jesus, né, que entregou-se completamente, não guardou nada para si, compreendeu que só o perdão salva. Vamos então escutar Jesus no Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo,
segundo João, que diz assim: naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de Deus, que vem de junto de Deus, viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Este evangelho é lindíssimo porque trata de um momento da vida da comunidade cristã em que já se passou muito tempo desde que Jesus, tendo morrido na cruz, ressuscitou, e a comunidade começou a cultivar essa presença de Jesus através da Eucaristia. Então a gente vê como esse evangelho é uma meditação profunda que faz com que a gente entenda como foi que as primeiras comunidades viveram a experiência da Eucaristia, o que representa a Eucaristia na vida dos primeiros cristãos. Isto é, aquele significado que desde o início se deu para aquele gesto de Jesus de partir o pão e entregar aos seus discípulos. Este dar o pão aos discípulos, que vai ali simbolizar não apenas a instrução, os ensinamentos que Jesus deu, né? Jesus se deu durante toda a sua vida, através dos milagres que ele realizou, mas aí ele vai fazer com que este pão tenha um simbolismo ainda mais profundo, porque não é apenas o ensinamento, aquilo que Jesus pôde dar ao longo de sua vida, mas é a vida mesma. E aí a gente descobre que o maior dom de Jesus não são os seus ensinamentos, não são os milagres, não são as coisas que se diz que ele fez, mas é a vida dele mesma. É a própria vida de Jesus que se torna o grande dom. E ali a Eucaristia, então, ganha todo o sentido, em que nós recebemos, através dela, tudo aquilo que Jesus é. É por isso que esse texto, quando a gente lê, a gente percebe que ele tenta responder logo de cara a uma dificuldade, que é dos primeiros cristãos e é também a nossa. Como pode Jesus ser realmente homem, ser humano, nascido de José e Maria, como diz aqui o texto? Não conhecemos seu pai, sua mãe, como dizer que ele veio do céu? Então não há incompatibilidade entre as duas coisas. A gente deve dizer as duas. Jesus, sim, veio de José e Maria, teve a sua família aqui na terra, mas ele também é aquele que desceu do céu. Isto é, para que Jesus tenha sido para nós aquele que ele é, o Salvador, o que nos ensinou um caminho, que nos redimiu da culpa, do pecado, da morte, de tudo isso que a gente sabe pela fé, é preciso que ele não seja apenas Deus, que ele tenha sido homem plenamente, 100% homem, mas também 100% Deus, né? É ali que está a nossa fé, porque só Deus pode perdoar, só Deus pode acolher, só Deus pode prometer aquilo que Jesus prometeu. Então, nesse sentido, a nossa fé nesse Jesus Salvador, que está na morada eterna e reserva um lugar para cada um de nós, porque pelos seus ensinamentos nos ajuda a fazer da nossa vida já uma vida de ressuscitado, já vivemos aqui aquilo que esperamos encontrar na vida eterna, isto é, uma comunhão com Deus que faz a gente agir como o profeta Elias. Uma vez alimentados, levantamos do nosso abatimento, do nosso sofrimento, das nossas angústias, tristezas, frustrações, e alimentados com este pão, que é Deus mesmo, caminhamos em direção a Ele. É para Deus que caminhamos quando consumimos o pão. E aí vemos o quanto a história de Elias e aquilo que Jesus nos conta nos instrui a respeito do significado da Eucaristia. O próprio Papa Francisco já havia dito há pouco tempo: a Eucaristia não é prêmio para quem foi bonzinho, mas é remédio para quem quer caminhar. É como a gente viu o profeta, com um pão alimentado, ele se levantou e caminhou 40 dias. E a gente, quando vai à Eucaristia, quando se alimenta da comunhão eucarística, do pão partilhado,
a gente descobre que temos energia espiritual para continuar caminhando, para continuar vivendo a vida, né? Indo em direção ao nosso destino. O destino de Elias era o Monte Horebe, o nosso destino é outro monte, é o monte de Deus, é o monte da vida eterna. É aquilo que Jesus também vai dizer aqui: quem come deste pão vive eternamente. Mas por quê? Porque aprende de Jesus a viver de uma maneira tal que a vida se torna uma doação, uma entrega. É assim que ele vai dizer: eu e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Olha como São João aqui, ele é forte nas expressões, né? Ele não diz que está dando o corpo de Cristo, como a gente diz na missa, ele fala da carne. É porque São João, ele gosta disso, ele gosta de ser expressivo no modo de falar. E ele diz a vida do mundo, mas que mundo é esse? Né? O mundo físico, o mundo da natureza? Não, é o mundo daqueles que aderem à sua mensagem, é a vida do mundo dos que seguem, dos que compreendem, ou melhor, dos que amam viver como Jesus vive. Como é que Jesus viveu? Né? Jesus viveu abrindo seu coração para os demais, sendo cordial com todos e, acima de tudo, generoso, cada vez que tinha a chance de poder servir. E assim a gente é chamado também a viver dessa forma, né? Buscando uma certa generosidade, uma certa amabilidade que permite que a gente desenvolva essa autoestima e essa empatia. Duas coisas necessárias para viver bem, né? Ter autoestima para não se desprezar, nem se deixar abater, submeter pelos demais, né? Saber encontrar o seu próprio valor. Afinal, quem é bom, tão bom a ponto de deixar os outros pisarem nele, está enganado, precisa realmente se tratar. Mas quando a gente consegue ser bom e ter empatia, a gente sabe o que significa a dor do outro. Então a gente consegue ser capaz de sensibilizar-se, de ir ao encontro, de ajudar, colocar as mãos e a vida à disposição, a serviço daqueles que precisam, que estão em nossa volta. Começa por aqueles que estão em casa, nossa família, amigos, familiares. E, é claro, na medida da necessidade, da possibilidade de cada um, essa ajuda, essa mão amiga se estende a todos os ambientes onde a gente convive ou onde a gente pode colaborar de alguma maneira pelas posses que temos ou simplesmente pela capacidade humana que temos, né, de servir, de consolar, de falar, de usar palavras que edificam, que ajudam o outro a viver melhor. Olha que beleza esse evangelho, né? Passa, portanto, do pão material, esse pão bíblico, esse pão que vai aos profetas, esse pão que recorda o maná do deserto, mas esse pão que se transfigura, melhor, que se materializa ali na maneira como Jesus viveu. Se Deus deu o pão que alimentou o profeta, que alimentou o povo, ele agora deu Jesus, o seu próprio Filho. Esse é o alimento que nos sustenta e que nos leva, nos conduz àquele lugar que é o lugar do encontro com Deus. Por isso, quem come desse pão tem vida, né? É a vida aquilo que vai nos dar a vida do Evangelho, a vida da Eucaristia, a vida da comunhão. Tudo isso faz parte do pão que Jesus nos oferece e que a gente possa aproveitar dessa riqueza, uma riqueza imensa da espiritualidade cristã que nós encontramos na experiência da Eucaristia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que vem a nós pela Eucaristia, pelo pão partilhado. Que este pão que começa na Eucaristia, na missa, possa se propagar, Senhor, por nossas vidas, que sejamos capazes de abrir a nossa mão, abrir o nosso coração também para sermos para o outro um pão vivo, um pão que consola, que alimenta, que sustenta, que apoia, assim como recebemos de Ti este pão espiritual. Ajuda-nos a sermos sempre fortes, alimentados com este dom, o dom do amor, do consolo, da confiança, da fortaleza, da esperança. Ajuda-nos a ser assim, imitadores Teus, para viver como Você viveu e como somos convidados a viver, graças à Eucaristia. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica de hoje é ver o quanto o pão pode ser simbólico de tanta coisa. Uma mão estendida, um olhar, um sorriso, uma caridade, um gesto de empatia, tudo isso é pão partilhado, porque é vida que se compartilha. Como tem sido você no dia a dia? Você tem feito da sua vida um pão para os outros? Um alimento onde cada um pode se encontrar, pode encontrar em você um gesto amigo, uma palavra empática, consoladora, fortalecedora dos bons sentimentos, por onde é que você passa e você se torna este pão, este alimento.
Já pensou que cada um de nós é alimento na vida do outro? Fica a dica. Preparando o domingo.